Olá, tudo bem? Estamos de volta à nossa lição As Alianças, Mosaica e Cristã. Essa é a terceira parte da lição As Alianças. Nós vimos na segunda parte a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Seremos julgados pela palavra de Jesus, como diz João 12:48. Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra, como diz Mateus 28:18. Ele é o Senhor do sábado, como diz Lucas 6, versículo 1 a 5, ele tem toda a autoridade sobre as leis de Moisés, como diz Mateus 5, 27 a 28 e outros trechos do Sermão do Monte. Antes de Moisés e Elias, devemos ouvir a Jesus. Mateus 17, versículo 1 a 5, Jesus é mediador de superior aliança que contém superiores promessas. Hebreus capítulo 8, versículo 6, a primeira aliança tinha defeito, porque não podia salvar o homem, que não podia obedecer à risca totalmente todas as suas exigências. Hebreus capítulo 8, versículo 7, e a nova aliança foi estabelecida, passou a vigorar, a valer, a partir da morte do seu testador, que é Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 15 a 22. Então foi justamente quando Jesus morreu na cruz que a nova aliança passou a vigorar, passou a valer. Então, a velha aliança foi extinta na cruz. A primeira aliança envelheceu, em primeiro lugar, envelheceu e ficou prestes a desaparecer em torno do ano 600, quando Deus anunciou a vinda de uma nova aliança por meio de Jeremias. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 8. Nós vamos ler Hebreus 8, versículo 13. Mas antes eu quero dizer a você que dos versículos 8 a 12... do livro de Hebreus, Hebreus capítulo 8, versículos 8 a 12, você pode conferir na sua Bíblia. Aquele texto que nós já lemos de Jeremias capítulo 31 é repetido aqui. E depois de repetir aquele texto, aquela profecia de que Deus estabeleceria uma nova aliança, nós lemos no versículo 13, Hebreus capítulo 8, versículo 13. E quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. A primeira aliança se tornou velha e ficou próximo, prestes a desaparecer, a partir do momento em que Deus disse: eu irei firmar uma nova aliança. E ele disse isso em torno do ano 600 a.C., por meio do profeta Jeremias. Podemos afirmar realmente que as alianças mosaica e cristã são duas distintas, diferentes alianças? Note que a Bíblia faz claramente essa diferenciação, essa distinção entre as citadas alianças, porque usa termos primeira e segunda, velha e nova, né? Quando ele diz firmarei uma nova, a anterior fica velha. E por relação mosaica e cristã, porque Moisés recebeu a lei, foi o mediador da primeira e Cristo da segunda. Sim, são alianças diferentes. A Bíblia inteira não é uma aliança só, não é uma única lei. Isso precisa ser entendido. Existem duas grandes alianças na Bíblia. Na verdade, há muitas alianças na Bíblia, mas duas grandes e principais alianças na Bíblia. A aliança de Deus com o povo de Israel e a aliança de Deus com o povo cristão. A aliança de Deus com o povo de Israel, ou com o povo judeu, está no Velho Testamento. E a aliança de Deus com o povo cristão está no Novo Testamento. A Bíblia é dividida assim, não é? Aqui está o Novo Testamento. E essa parte é o Novo Testamento e essa parte aqui é o Velho, também chamado de Antigo Testamento. Em Hebreus capítulo 7, nós lemos que a ordenança anterior é revogada. A palavra revogada quer dizer ela foi cancelada. A aliança anterior foi cancelada. Hebreus capítulo 7, abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 7 e vamos ler versículos
18 e 19, Hebreus capítulo 7, versículos 18 e 19. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. A aliança de Jesus é superior, é feita com base em superiores promessas, o livro de Hebreus diz isso, e contém uma esperança superior. O livro de Hebreus diz isso. Então, a ordenança anterior foi revogada, ou seja, o seu efeito foi tirado, ela foi tornada sem valor ou nula, porque era fraca, porque era inútil, porque não era capaz de aperfeiçoar. E agora foi introduzida uma esperança superior, que é a nova aliança. A lei, a Bíblia nos diz, vigorou até que Cristo viesse. Vamos ler Gálatas 3, um texto ao qual já nos referimos, Gálatas 3, mas vamos lá novamente, Gálatas 3, versículos 23 a 25, eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que havia de vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós, até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Mais uma vez, agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. A NVI vai dizer, neste versículo, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle desse tutor que era a lei. Já não permanecemos subordinados, dirá a Almeida Revista e Atualizada, à lei. Esta fé é uma referência à fé promovida pelo Evangelho. É uma referência ao novo sistema de salvação, que está onde? No Velho Testamento? Não, no Novo Testamento. O que esse texto diz é que a lei tinha um propósito de ser o tutor, o educador, e este propósito foi cumprido, porque a lei preparou, educou o povo para a chegada daquilo que era real. Lembrando Hebreus capítulo 10, versículo 1, que diz que a lei era sombra e não a imagem real. Então, a lei preparou o povo para aquilo que era real, que era de fato o Evangelho, que é de fato o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O novo sistema é a fé. O antigo sistema era a lei. É assim que a Bíblia se refere aos dois sistemas de salvação em vários de seus livros, especialmente no Novo Testamento. O velho sistema de salvação, lei. O novo sistema de salvação, fé. A lei serviu como um condutor, como um tutor, como um cuidador, no sentido de mostrar que a única solução para a justificação de uma pessoa era Jesus. Esse é o contexto de Gálatas, do livro de Gálatas. Somente a salvação, e aí agora nós precisamos entender isto, somente a salvação, mediante o cumprimento perfeito da lei do Velho Testamento, que não é possível ao homem, ou mediante a fé em Jesus Cristo e a observância de seus ensinos no Novo Testamento. Não dá para misturar, não dá para pegar um pouco do Velho Testamento e um pouco do Novo Testamento e tentar estabelecer um sistema de salvação, obedecendo um pouco de lá e um pouco de cá. Ou um ou outro não podem ser misturados. É isto que diz Gálatas capítulo 5, versículos 1 a 4. Peço que você abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículos 1 a 4. E nós leremos o seguinte lá. O livro de Gálatas também é um livro muito importante para compreendermos a diferença desses sistemas de salvação por lei e salvação por fé. Gálatas 5, versículos 1 a 4. Lá diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres
e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que, se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês? Repito isto mais uma vez. Para qualquer homem que deixar que o circuncidem, esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceitem, porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. A circuncisão era o sinal para passar a pertencer à aliança de Deus com os judeus. Era a forma como alguém na era mosaica entrava em aliança com Deus. A criança recém-nascida era circuncidada para se tornar participante daquela aliança. Na circuncisão, cortava-se o prepúcio, ou pele que recobre o pênis. E era como a fimose nos dias atuais, mas a fimose é por motivos de saúde, a circuncisão motivos religiosos. E quando gentios, que quer dizer pessoas que não pertenciam ao povo judeu, se convertiam ao judaísmo, precisavam ser circuncidados. E aí, quando os gentios se converteram ao cristianismo, alguns de origem judaica, no primeiro século, estavam exigindo que essas pessoas fossem também circuncidadas. Estavam dizendo, vocês não podem ser salvos sendo só cristãos, vocês precisam também observar a lei de Moisés. Os judeus, isso é compreensível, tiveram muita dificuldade em aceitar a mudança de aliança. Qualquer um de nós teria, depois de gerações praticando certos rituais e acreditando neles, praticando certas leis, teríamos dificuldades de aceitar a mudança. Leia o livro de Gálatas, leia o livro de Hebreus, leia o livro de Romanos, leia Atos capítulo 15 e você verá essa dificuldade que houve no primeiro século para aqueles que eram de origem judaica aceitar essa mudança completa de lei e de aliança. Grande parte do Novo Testamento aborda essa questão de que é possível ser salvo mesmo não sendo judeu e não se submetendo às leis judaicas. Para ser salvo, em Gálatas isso fica claro, não é preciso ser circuncidado, nem obedecer à lei dada por Deus ao povo judeu através de Moisés. Tá? Podemos ler novamente o versículo 2, prestem atenção, Paulo diz, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que o circuncidem, então Cristo não tem valor para vocês. E o versículo 4, vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Ou uma coisa ou outra. Não é para misturar. Não é para seguir um pouco daqui e um pouco dali. Um pouco do novo e um pouco do velho. É para seguir e se submeter e obedecer ou a velha ou a nova aliança. E nós sabemos que a salvação é por obediência, é por submissão, sujeição à nova aliança, porque a velha foi extinta. Outro texto que deixa isso claro é Efésios, capítulo 2. Peço que você vá comigo no livro de Efésios, capítulo 2, e isso vai ficar claro lá. Efésios 2, versículos 14 e 15. Está escrito: pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus num só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus e não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. O texto fala, esse texto de Efésios fala sobre a união dos gentios e judeus. Gentios eram os não-judeus, né?
Então, essa classificação está colocando todas as pessoas em dois grupos, ou judeus ou não judeus. Os não judeus eram gentios, assim como nós, que não somos judeus, então somos gentios. Então o texto fala da união dos gentios e judeus num só povo, num só corpo. E isto foi possível porque a barreira, o muro, foi derrubado, a lei deixou de existir, o velho sistema de salvação deixou de existir, o texto é claro. A lei, juntamente com seus mandamentos e regulamentos, foi anulado no corpo de Cristo na ocasião da sua morte. E nessa ocasião, então, tornou-se possível e só se tornou possível por causa da morte de Cristo o perdão de pecados. Na ocasião em que a velha lei e seus regulamentos foram removidos na cruz, aquelas ordenanças que só condenavam o homem. Nessa ocasião, então, na mesma ocasião, remoção da lei e das ordenanças que só condenavam o homem, estabelecimento do perdão por meio do sangue de Cristo. Vamos ler Gálatas, melhor dizendo, Colossenses capítulo 3, corrigindo mais uma vez, Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, depois de Filipenses, Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, diz assim, Colossenses 2, 13 e 14, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E aí o versículo 16 vai dizer, portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dos dias de sábados. Estas coisas são sombras, lembrando Hebreus 10, versículo 1, do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Quando aconteceu a anulação do velho sistema, o perdão de pecados se tornou possível. E nós, que estávamos mortos, nós porque somos gentios, creio eu, é o meu caso e também o seu caso, estávamos mortos em pecados e na incircuncisão da nossa carne, incircuncisão, tá? Ou seja, uma referência a pessoas que não haviam sido circuncidadas para tornar-se parte do povo judeu e participante da aliança mosaica, tá? Pessoas que viviam fora da aliança com Deus e estavam mortos em seus pecados, não havia um sistema que possibilitasse a sua salvação. Até que o velho sistema foi deixado para trás e um novo foi estabelecido. Aquele escrito de dívida que nos era contrário. Porque a lei não salvava. A lei aponta o erro, mostra o pecado, deixa claro a necessidade do homem de um sistema, uma forma pela qual possa ser salvo. É só a graça que pode salvar os homens falhos. Ilustrando esta realidade, pense num guarda de trânsito. O guarda de trânsito vem para elogiar o motorista que dirige bem ou para multar o motorista que está errado? Qual é a função do guarda de trânsito? O guarda é um fiscal da lei. Ele quer ver a lei cumprida e ele vai agir quando a lei for desobedecida e não quando ela for obedecida. E era isso que acontecia com as ordenanças e mandamentos do velho sistema de lei. Eles serviam para condenar, para mostrar o pecado, mas não podiam proporcionar o perdão e a salvação que só veio através do novo sistema da graça. Esta lei foi então removida, abolida, pregada por Jesus na cruz. Veja como é o ensino bíblico. Harmonioso, ele concorda, tá, com o que as passagens, várias passagens, dizem. O ensino é um só. O Novo Testamento, a nova aliança, entrou em vigor quando Jesus morreu
na cruz. E o versículo 16 é muito importante, porque diz: ninguém faça para vocês leis, aí é a nova tradução na linguagem de hoje, ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Que leis são essas? Sobre comida, bebida, questões relacionadas a festividades religiosas, ou dias santos, celebração de luas novas, ou de sábados. Estas leis faziam parte da lei de Moisés, da velha aliança. E alguns cristãos, quando o livro de Colossenses foi escrito, estavam sendo criticados e condenados. Aliás, como observamos recentemente, também no livro de Gálatas, isso é apresentado, criticados e condenados por não estarem obedecendo aquelas leis. E o apóstolo Paulo diz: não, vocês não podem ser condenados por isto. Aquela lei, a velha lei, a lei mosaica ou aliança mosaica, foi abolido. Aquele sistema não vigora mais. Nós temos um novo sistema e aliança. Jesus trouxe um novo sistema de salvação. Quando ele morreu na cruz, anulou o velho sistema. Mas lembre-se que aquele sistema foi anulado somente quando Jesus morreu na cruz. E isto explica o fato dele próprio e seus discípulos terem guardado a lei mosaica e pedido para outros fazerem o mesmo. Por exemplo, em Mateus 5, versículos 17 a 19, quando Jesus diz: eu não vim abolir a lei, eu vim guardar. De fato, enquanto vivo esteve, guardou a lei. Ao morrer, aboliu. E em Mateus 23, versículo 23, porque aquela lei ainda estava vigorando enquanto ele estava vivo. Nos dias de hoje, ninguém deve julgar ou condenar outra pessoa por observar ou por não observar a lei de Moisés. Questões relacionadas à comida, bebida, dias especiais, todas estas coisas, como diz Colossenses, lembrando Hebreus, todas essas coisas eram sombra. Agora nós temos o que é real. Uma pergunta: existe uma divisão entre leis morais e leis cerimoniais? Algumas pessoas dizem que apenas as leis cerimoniais relacionadas a sacrifícios de animais, incensos, que foram revogadas ou canceladas, mas as leis morais relativas ao comportamento não foram canceladas ou revogadas. Alguns fazem uma distinção, uma diferença entre as leis contidas na velha aliança, chamando-as de cerimoniais ou morais. Mas deixa eu lhe afirmar, a Bíblia não faz esta distinção. Pelo contrário, cada vez que lemos um texto na Bíblia dizendo que o velho acordo, aliança ou pacto foi revogado, o texto não apresenta qualquer exceção e não separa a aliança mosaica em dois grupos de leis. Quando a Bíblia diz que a ordenança anterior foi revogada, está se referindo ao conjunto de ensinos da aliança mosaica e não apenas a uma parte deles. Não existe uma divisão entre leis morais e cerimoniais. A Bíblia diz que a velha aliança que foi pregada na cruz de Cristo foi a lei de Moisés, e a lei de Moisés é um todo, uma única aliança. Então não foi apenas uma parte dela que foi abolida. Não há distinção entre os 10 mandamentos e a lei de Moisés. Os textos bíblicos mostram claramente que somente uma única aliança foi feita com Israel no Monte Sinai e não duas, e jamais foi tratada como duas. Por exemplo, veja comigo, Êxodo 34, lá dirá que a aliança era representada pelos 10 mandamentos, mas também continha uma série de outras leis. Êxodo 34, veja comigo, Êxodo 34, versículos 27 e 28. Êxodo 34, versículos 27 e 28. Diz assim, na nova tradução na linguagem de hoje: o Senhor Deus disse a Moisés: escreva essas palavras, porque é com base nelas que estou fazendo uma aliança com você e com o povo de Israel. Moisés ficou ali com Deus, o Senhor,
40 dias e 40 noites, e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são chamados em Êxodo 34, 28, de as palavras da aliança. Ou seja, representavam toda a aliança. E quando no Novo Testamento nós lemos que o sangue de Jesus removeu a velha aliança, isso inclui os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos eram a representação de toda a aliança. Os 10 mandamentos são chamados de a aliança. Também vemos em 1 Reis, capítulo 8, versículos 9. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 8, versículo 9 e depois versículo 21. No versículo 9 diz: dentro da arca estavam somente as 2 placas de pedra que Moisés havia colocado ali quando, no Monte Sinai, o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas depois que eles saíram do Egito. E versículo 21. Também separei no templo um lugar para colocar a arca da aliança, onde estão guardadas as placas de pedra da aliança, que o Senhor Deus fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. O que é que tinha nas 2 tábuas de pedra? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram chamados de a aliança, porque eles eram o espírito da aliança, eles representavam a aliança. Quando a aliança mosaica, a velha aliança, chamada de velha, já em Jeremias capítulo 31, Hebreus traduz, interpreta aquela profecia como uma forma de chamar a aliança mosaica de velha. Quando a aliança mosaica foi revogada, os 10 mandamentos estavam incluídos, tá? Mais uma passagem, Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. Veja comigo, Deuteronômio, capítulo 4. Versículo 13. Nós lemos o seguinte, em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13. Deus lhes anunciou a aliança que estava fazendo com vocês e mandou que obedecessem os 10 mandamentos que depois escreveu em 2 placas de pedra. Agora Deuteronômio capítulo, veja aqui, a aliança, 10 mandamentos, 2 placas de pedra. Não há separação, tá? Deuteronômio também, capítulo 9, dá uma olhada comigo aí no capítulo 9. O versículo 9 dirá: eu subi o monte para receber de Deus as 2 placas de pedra nas quais estava escrita a aliança que ele fez com vocês. As 2 placas de pedras nas quais estavam escritas a aliança que ele fez com vocês. Versículo 11. Foi no fim daqueles 40 dias que o Senhor Deus me deu as 2 placas da aliança. Então, as pessoas que dizem que a aliança que foi pregada na cruz de Cristo não foi a lei completa de Moisés, todas as leis de Moisés, dizem que não foram os 10 mandamentos que foram abolidos, fazendo uma distinção entre os 10 mandamentos e a aliança, ou a lei de Moisés e os 10 mandamentos. Essas pessoas que dizem isso estão erradas, estão enganadas, estão equivocadas, porque esses textos mostram claramente que tudo é uma coisa só. Os 10 mandamentos são a aliança. É isso que esses textos dizem. Então muitos dizem, não, mas nós devemos hoje guardar o sábado, porque o sábado está nos 10 mandamentos. Nós não precisamos mais sacrificar animais, acender incenso, mas nós devemos guardar o sábado, porque o sábado está nos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos não foram abolidos. Opa! Foram sim. Tudo fazia parte da aliança. A Bíblia diz que a velha aliança era representada pelos 10 mandamentos e foi revogada ou anulada. Em Hebreus capítulo 9, versículo 1, está escrito
que a primeira aliança tinha regras para a adoração, a NVI usa essas palavras, ou preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Almeida, Revista Atualizada, usa essas palavras. Mas vamos ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje, Hebreus capítulo 9, versículo 1. Hebreus, abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 1. E lá está escrito o seguinte: a primeira aliança tinha leis sobre a adoração e tinha também um santuário construído por seres humanos onde se adorava a Deus. A primeira aliança tinha leis sobre a adoração. Juntando uma coisa com a outra, o que dizem os versículos lidos acima, o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 1, qual é a conclusão a que nós chegamos? A conclusão a que nós chegamos é que a velha aliança era composta pelos 10 mandamentos, o que alguns chamam de leis cerimonial, mais os preceitos de serviço, aliás, os 10 mandamentos que alguns chamam de lei moral, corrigindo, os 10 mandamentos que alguns chamam de lei moral, que a representavam, mais os preceitos do serviço sagrado, que alguns chamam de lei cerimonial. A Bíblia não separa a velha aliança em 2 grupos de leis. Pelo contrário, une todas as leis e as chama de a aliança. Porém, lendo o Novo Testamento, concluímos que os princípios dos 10 mandamentos foram mantidos. Nós não podemos mentir, nós não podemos adulterar, nós não podemos dar falso testemunho, nós não podemos matar. Os princípios foram mantidos e até aprofundados, como nós vimos em Mateus capítulo 5, quando Jesus fala, no versículo 27, do adultério. Lá, na lei dos 10 mandamentos, diz, não adulterarás. Jesus disse, nem deseje. Então, os princípios foram mantidos, aprofundados, melhor explicados na aliança cristã. Os princípios dos 10 mandamentos. Não há nenhuma exigência na nova aliança com relação ao guardar o sábado. Nenhuma exigência. Tá? Podemos até afirmar que todos os princípios da lei continuam, mas a forma de apresentá-los não continua. O fato da velha aliança ter sido extinta não desvaloriza o Velho Testamento. O Velho Testamento não é composto apenas pela aliança feita por Deus com o povo de Israel através de Moisés. Apesar desta aliança estar presente em grande parte do Velho Testamento, há muitas outras coisas importantes no Velho Testamento. Romanos capítulo 15, versículo 4, diz que o que está no Velho Testamento é útil para nós hoje. Romanos capítulo 15, versículo 4. Abra sua Bíblia comigo nesse texto, Romanos capítulo 15, versículo 4. E lá nós lemos o seguinte: porque tudo que está nas Escrituras, e quando ele fala aqui Escrituras, ele está se referindo ao Velho Testamento, que já havia sido composto e disponibilizado, o Novo Testamento estava em formação. Tudo que está escrito nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Tudo que está escrito nas Escrituras foi escrito para nos ensinar. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, vou ler na NVI, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, nós lemos as seguintes palavras. Abra sua Bíblia comigo também para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, e lá diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Aconteceram a eles, povo de Deus do Velho Testamento, e foram escritas como advertência para nós sobre quem o fim dos tempos
tem chegado. A Bíblia toda é inspirada por Deus. O Antigo Testamento nos ensina muitas coisas sobre o amor de Deus, a fidelidade de Deus e sobre o que Ele espera de nós, sobre quem Ele é e como Ele age com o seu povo. Mas o Antigo Testamento não é a regra, lá não estão os mandamentos, preceitos, ordenanças que devemos seguir nos dias de hoje. As leis para o cristão estão no Novo Testamento. Se não compreendermos a diferença entre as duas alianças, não poderemos entender qual é exatamente a vontade de Deus a respeito de vários ensinos e práticas, inclusive presentes no mundo evangélico e religioso atual. Nos dias atuais, encontramos ensinamentos em várias igrejas que são da velha aliança. Há igrejas que escolhem certas leis da velha aliança, exigem o seu cumprimento, porém descartam ou rejeitam outras. Por exemplo, o não comer sangue, o guardar dias como o sábado e o dízimo. Isto em si é uma incoerência ou falta de lógica, sem mesmo considerarmos o fato de que a velha aliança não está mais em vigor. Mas por que escolher certas leis da velha aliança e exigir seu cumprimento e não todas as leis da velha aliança? Deixe-me abrir um parênteses para falar de uma prática muito presente no mundo evangélico de hoje: o ensino do dízimo. No Novo Testamento há apenas 3 referências ao dízimo. Mateus capítulo 23, versículo 23, é a mesma referência em Lucas 11:42, tratando do mesmo episódio. E nessa ocasião Jesus está reprovando as práticas dos fariseus. Lucas capítulo 18 é a segunda referência, Lucas capítulo 18, versículo 12, a parábola do fariseu e do publicano, onde o fariseu lista orgulhosamente suas obras, suas boas obras, e dentre elas o ato de dar o dízimo. E a terceira referência seria Hebreus capítulo 7, lá tem uma menção a dízimo no versículo 2 e no versículo 4. O que está sendo dito lá é que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Estes são as únicas referências no Novo Testamento ao dízimo. Esses textos bíblicos não estão exigindo que os cristãos deem o dízimo ou ensinando o dízimo como uma doutrina para a igreja debaixo da nova aliança. Porém, assim, o ensinamento que fala em ofertas de adoração a Deus de maneira espontânea e voluntária. 2 Coríntios, capítulo 9. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, onde nós lemos o seguinte: lembrem disto, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse é o texto. Esse texto está nos dizendo que cada um deve dar a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O texto fala sobre a necessidade de semear muito para colher muito. De fato, no Velho Testamento, Deus exigiu pelo menos 10% de tudo que produzissem. Mas havia outras ofertas e eles davam muito mais. Eu particularmente, mas aí isso é uma opinião pessoal, não posso me basear em um texto bíblico do Novo Testamento para apresentar essa opinião pessoal, mas lendo o Novo Testamento, eu vejo que 10% seria o mínimo que um cristão fiel, que ama o Senhor, que aprendeu a ser generoso, aprendeu a ser desprendido das coisas materiais, deva dar em adoração a Deus. Porém, nem a igreja,
nem um líder religioso, nem o pastor ou quem quer que seja tem o direito de impor sobre os membros um determinado valor ou percentual que deva ser usado como padrão na oferta. O Novo Testamento explica, neste mesmo texto que nós lemos, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que ninguém deve ofertar por necessidade. Na Almeida Revista e Atualizada é a palavra necessidade. Na nova tradução, na linguagem de hoje, é obrigação. Ninguém deve dar por obrigação. Se for 10%, 15%, se der mais do que isso, se der menos do que isso, o importante é que esteja fazendo de livre vontade, não por obrigação. Porque não há, no Novo Testamento, um percentual estabelecido para a oferta em adoração a Deus. O sistema mudou, as leis mudaram e não temos mais a lei do dízimo como havia no Velho Testamento. Um entendimento, mais uma vez eu quero repetir, um entendimento do ensino bíblico das duas alianças, suas diferenças e particularidades é essencial, é indispensável para o aluno da Bíblia. O aluno da Bíblia não pode não ter este conhecimento. Se não compreender a diferença entre as duas alianças, não vai poder manejar bem ou compreender e ensinar corretamente a palavra de Deus. Quando uma regra ou mandamento de comportamento ou adoração for apresentada e atribuída à Bíblia, ou for dito que é da Bíblia, nós temos que verificar se esta regra de comportamento ou adoração se encontra no Velho ou Novo Testamento. Temos que verificar se fazia parte da velha ou faz parte da nova aliança, porque isto determinará se devemos ou não segui-la. Finalizando, com base nos textos analisados nesta lição, concluímos que não estamos, nos dias atuais, sujeitos à aliança mosaica. Se alguém tentar justificar-se por observar a lei, tipo sábados, dízimos, comidas, etc., ou exigir a observância da lei, como nós já lemos no livro de Gálatas, capítulo 5, invalida a graça. Lembra? Paulo disse em Gálatas 5, versículo 4, vocês que querem que Deus os aceite, porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Conclui-se que, a partir do momento em que a nova aliança entrou em vigor, passou a valer o guardar dias, como o sábado, o não comer sangue, com base em que alguns dizem que não se pode receber transfusão de sangue, nem doar ou receber órgãos, o dízimo e demais leis ou práticas da aliança mosaica não precisam mais ser seguidas. E os que tentaram exigi-la foram corrigidos. Lembra? Colossenses 2, versículo 16, onde diz, portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo fato de vocês comerem ou beberem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Não é meu propósito, por meio destas explicações, ofender ou atacar alguém pessoalmente, nem qualquer igreja ou doutrina. Meu propósito é apenas ensinar a verdade das Escrituras sobre as alianças e práticas desnecessárias para os dias atuais que se baseiam não nos ensinamentos da nova, mas em ensinamentos da velha aliança. Por favor, escute todo o ensino com cuidado. Leia e releia todas as passagens bíblicas apresentadas aqui. E, mesmo que tal ensino seja diferente do que você acredita ou pratica, não negue a palavra para manter suas convicções e práticas. Por favor, fique com o que a Bíblia diz. Por favor, independente do quanto isto irá lhe custar, deixe a Bíblia falar.